Depois, como subtítulo, em princípio, isto costuma-se pôr em itálico, e como subtítulo tem Writings and Interviews (1923-1997). Depois a seguir, quando está a citar, eu vou indicar, já indiquei como é que se, mas agora aqui tem editores, e nós temos que pôr os nomes dos editores. Muitas vezes há pessoas que até mantêm no original, se está escrito em alemão, mantém escrito em alemão, se está escrito em espanhol, fica em espanhol, se está em, etc. Depois a seguir a isto, que se acrescentassem, porque é um subtítulo, também poderia de estar, eu vou pôr sublinhado, mas é para, em princípio é sempre itálico, depois ponham edited, ou ponham aqui uma vírgula, ou ponham um ponto, como quiserem, eu ponho a vírgula, edited, ou editado, and with texts, e agora por duas pessoas, by, é uma crítica e também curadora do Museu de Bourbourg, Marie-Laure Bernadac, e este é um crítico muito poderoso, organizador de exposições de origem suíça, muito importante na arte contemporânea e com muita influência, Hans Ulrich Obrist. Depois vinha a edição, Violet Editions. Depois vinha a cidade, London, mas isto pode fazer-se tudo em português. Eu estou a fazer assim, mas pode também traduzir-se tudo em português. E a data é 1998. Às vezes a data tem, aliás, a maior parte dos livros, ou todos, hoje em dia, tem aquilo que chamavam colofonte, tem nesta página de entrada, do lado esquerdo, todas as referências da edição, mas nós, para o título, devemos sempre seguir aquele que está na capa. Então, nós vamos ler uma ou duas passagens da Louise Bourgeois, porque ela sempre se considerou uma artista moderna, porque a palavra contemporânea não entrava no seu vocabulário. E há um artista que eu muito estimo, que morreu em 2002, um escultor espanhol de origem basca, chamado, posso pagar isto? Chamado Eduardo Chillida. E esse artista não é como Louise Bourgeois. Louise Bourgeois no sentido da escrita. Louise Bourgeois escreveu muito, sempre, fez muitos apontamentos, escreveu textos a propósito disto, a propósito daquilo, fizeram muitas entrevistas. A Chillida também fizeram bastantes entrevistas, mas a Louise Bourgeois fizeram ainda mais. Mas Chillida escrevia de vez em quando textos extremamente breves e extremamente precisos e inteligentes, aliás, como os da Louise Bourgeois, mas não é tão prolixo como ela. E Chillida escreve-se assim, Eduardo Chillida, estes dois L's leem-se como I, diz que os artistas são todos contemporâneos. Quando nós não tomamos a palavra contemporâneo como uma palavra epocal, os artistas são todos contemporâneos. A contemporaneidade tem a ver dos artistas, todos os artistas têm uma visão não cronológica da história, daquela visão da qual nós estamos a falar a propósito de Benjamin. Todos eles constituem uma espécie de tradição que pode incluir artistas do Egito, artistas medievais, artistas africanos, de outras épocas ou da mesma época, artistas que nasceram há 10 anos, outros que nasceram há 50. Isto é, a contemporaneidade tem a ver com o movimento que o presente faz em relação
há aqueles que estão vivos e há aqueles que foram vivos. Hoje em dia, e já há muitos anos, hoje em dia até talvez isso esteja em discussão, mas durante vários anos, até há pouco tempo, discutia-se muito que era a arte contemporânea, e havia esse duplo entendimento de contemporâneo, quer como uma característica epocal que distingue os artistas do nosso tempo de outro tempo qualquer, e havia outro sentido que não era epocal, podemos dizer que é não cronológico, não historicista, que é um sentido que tem a ver com uma simultaneidade. E, portanto, vai encontrar-se com o pensamento de Benjamin. Nós depois vamos ler esse texto. Eu também iria ler as passagens da desumanização da arte, depois indico-vos as páginas, porque é muito interessante este texto de Ortega y Gasset, que é um texto em que ele pretende compreender uma arte que não ama, que é a arte que se está a fazer no tempo dele. Aliás, esse é um problema que desde há algum tempo, talvez há mais de um século, se está em cena, que é a dificuldade que aqueles que vivem no mesmo tempo dos artistas têm em compreender os artistas. Esse é um problema delicado, complexo e com muitos elementos, muitos fatores que concorrem para ele. E um dos que concorre mais é o tal isolamento a que os homens cada vez mais estão votados e a explosão de interesses que os envolvem, principalmente os interesses ligados a essa ideologia do progresso e ao mercado que o acompanha. Bem, mas vamos continuar com a leitura das passagens relativas ao moderno. Nós tínhamos lido 3, e agora vamos ler as restantes. Tínhamos lido uma primeira no sentido excêntrico da palavra moderno, depois tínhamos lido 2 outras que tinham a ver com a relação entre tempos modernos e tempos do inferno, a relação entre a consciência de ser moderno, a exigência de novidade que acompanha e a compreensão aguda de que a novidade se transforma imediatamente em velharia. Portanto, está sempre a acontecer o mesmo, é essa obsessão da novidade e a experiência de perda que implica considerar que a novidade imediatamente se transforma em velharia. Isso implica uma experiência de perda. Implica até mais do que uma experiência de perda, a tendência para uma experiência que fica arruinada. É uma transformação galopante do novo em ruína, uma transformação galopante. A outra passagem tinha também a ver com isso, mas a imagem não era a do inferno, mas sim a do olhar de Medusa, como sabem que é um olhar petrificado, e tem a ver com a beleza em Baudelaire. E eu descrevi-vos um poema de Baudelaire, dos Petit Poèmes en Prose. Há tradução portuguesa, muito boa, chama-se O Zeppelin de Paris, depois entre parênteses, pequenos poemas em prosa, e está traduzida pelo Jorge Fazenda Lourenço. Estão traduzidos os poemas. Jorge Fazenda Lourenço. Pertence a uma coleção que eu agora não consigo dizer o nome, mas que reúne 3 editoras portuguesas, e este é da Relógio d'Água, quer dizer, este da Relógio d'Água está uma preponderância, a outra é a Série Alvim e a outra já não me lembro. Mas eu, quarta-feira, tenho a intenção de vos dar até quarta-feira tenho a intenção de pedir à Ana Margarida para vos enviar uma folhinha com bibliografia, para ficarem com estes títulos todos que eu tenho numa folha e poderem reter, porque eu não posso trazer todos os livros ao mesmo tempo. Vem sempre a ver, portanto é mesmo impossível. Mas essa tradução é excelente. A tradução tem notas muito boas, é uma edição muito bem feita do Jorge Fazenda Lourenço.
que é um grande editor, organiza colóquios sobre Benjamin, sobre o Baudelaire, por exemplo, na Católica, há uns anos, em 2006, ou 2007 já. Não, 2007. E é um grande estudioso. Vamos passar então à terceira, que nome das passagens. Nome das passagens, letra G com aquela sinal de potência, número 19. Uma só e mesma coisa atravessada por inumeráveis intermitências. Isto é a modernidade. Uma só e mesma coisa atravessada por inumeráveis intermitências. E as intermitências têm a ver com a intensificação crescente da descontinuidade nas nossas vidas. Essa descontinuidade mostra-se, por exemplo, nas nossas vidas e neste caso, nas vidas dos homens dos finais, pelo menos depois dos anos 50 do século XIX. Como sabem, é em França que se inventa o cinema, é em França que se inventa a fotografia, e a fotografia e o cinema introduzem novidades radicais em relação ao modo de representar, quer dizer, ao modo de representar e ao sentido da representação. A representação passa a ser tecnicamente realizada e tecnicamente reproduzida. Qualquer fotografia se pode reproduzir e qualquer fita de cinema, agora a coisa mudou, o cinema é quase todo digital, e põe outros problemas, mas na verdade o cinema está baseado na montagem e portanto está baseado no corte, em cortes e colagem que implicam o conceito de descontinuidade. Na fotografia a descontinuidade também tem a ver com o corte, tem a ver com um determinado enquadramento, corta-se a realidade num determinado enquadramento e esse corte implica, através de operações ópticas e químicas, implica uma reprodução daquilo que há, química e óptica, e implica ao mesmo tempo a multiplicação sem fim disso que foi representado. Isso também tem a ver, por exemplo, com o aumento e a evolução dos transportes públicos. É estranho falar de descontinuidade nesse caso. A descontinuidade aí tem a ver com o esforço que as pessoas têm que fazer, estando todas muito perto umas das outras nos transportes públicos, de manterem a sua integridade ou de manterem a sua singularidade. Quanto mais perto se está, mais longe se está. O transporte público é um exemplo disso. É um exemplo de uma experiência que alcançou os primeiros limites nos meados e finais do século XIX, mas claro que no século XX esses limites foram aumentados ou multiplicados quase como um horizonte a perder de vista. A proximidade abstrata, como a do transporte público, implica uma distância que nós não conhecíamos, assim como a existência das massas, das multidões nas ruas, implica também isolamento maior. Quanto maior é a multidão, maior é o isolamento. Estes homens têm a experiência até de que a experiência de estar só é uma experiência que vem com a multidão, que se desencadeia com a multidão que anda nas ruas e que tem umas determinações particulares com a massa de operários que trabalham nas fábricas, com o conceito mesmo de operário que surge, que não sabe bem o que é que está a fazer. Devem lembrar de um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e verão como Charlie Chaplin percebeu tão bem como a produção em cadeia implica um isolamento do ato daquele que trabalha e uma impossibilidade desse ato de trabalhar e do seu resultado ser assumido como coisa que tem sentido para aquilo que está a fazer, porque tudo está descontinuamente em operação. Cada um faz uma pequena... ele está todo o dia a apertar uma porca, não sei se se lembram, e depois vê uma senhora na rua que tem um casaco com uns botões enormes
e olha para ela e ela percebe que vai acontecer qualquer coisa que não lhe convém, porque ele quer ir lá apertar aqueles botões como se fossem porcas. E ela trata a fugir. Esse filme é muito interessante, vejam, que é muito fácil de obter, para perceber como Chaplin percebia tão bem a experiência dos tempos modernos. E os tempos modernos deles já são do século XX, não são do século XIX. É para verem como esses tempos modernos, que se iniciam no tempo de Baudelaire como consciência, e também como efeito da Revolução Industrial, efeito da fuga para as cidades, efeito do início do operariado, quer dizer, do início da formação do operariado e da iluminação artificial de que já vos falei em vários aspectos, mas não vos falei de um que se mostra em Baudelaire. Ele tem 2 poemas intitulados, um Le Crépuscule du Matin e outro Le Crépuscule du Soir, o crepúsculo da manhã e o crepúsculo da noite. Isto significa que para Baudelaire a cidade oblitera a diferença entre o nascer e o pôr do sol. Isto é, a luz, sobretudo no tempo de Baudelaire, a luz, porque havia muitos fumos nas cidades. Não era só em Londres. O fog não existiu sempre. Era uma mistura entre os nevoeiros naturais ligados ao Tamisa e os fumos de muitas fábricas. E em Paris aconteceu o mesmo. Das fábricas e de instituições de todo o género, de hospitais, etc., que lançavam, começou a haver também em grande número, e de locais, hospitais onde se fazia investigação e onde se queimava muita coisa, muitos dejetos, muitos restos, aliás, como se continua, roupas, etc. E as cidades estavam sempre povoadas por uma espécie de nevoeiro constante, mas também as vidas das pessoas estavam ligadas a essa indistinção do dia e da noite. Havia sempre os que morriam de manhã, havia sempre os que morriam ao fim da tarde, havia sempre os que de manhã iam dormir depois de terem estado a trabalhar ou de terem estado na Boémia, e os que começavam muito cedo a trabalhar ainda não se via o sol. Portanto, são estas experiências da cidade que Baudelaire reúne e exprime de maneira extraordinária nesses tais 2 crepúsculos. O amanhecer é visto como um crepúsculo. Então, uma só e a mesma coisa atravessada por inumeráveis intermitências, interrupções. Também o jogador vive na intermitência. A imagem do jogador é muito a ideia, a experiência do jogo como uma espécie de e as experiências com o ópio, que começam também muito nessa época na Europa, as experiências com todas as formas, e a X, aliás, Baudelaire escreveu muito sobre os paris artificiais, sobre as experiências com as drogas, que começam nessa época a entrar na vida dos europeus e começam ligadas a esta experiência dos 2 crepúsculos, a esta experiência de indistinção e ao mesmo tempo a experiência do isolamento, ligadas uma com a outra, e multiplicam-se também as casas de jogo e os jogos em que tudo está em causa, incluindo a vida do jogador. A intermitência faz com que cada olhar surpreenda no espaço uma nova constelação. Intermitência à medida do tempo cinematográfico. A medida do tempo cinematográfico é o tempo da montagem. A continuidade é construída. Não há, a partir da unidade. E daí, por exemplo, no século XX, houve muitos autores, no princípio do cinema, no meio, já no desenvolvimento e ainda agora, que mostram que o cinema vive da montagem, isto é, não recusam-se a produzir uma unidade aparente e não deixam ver as costuras da montagem, assim como os artistas. Deixam ver as costuras do processo de produção, do processo de criação. Deixam ver aquilo que nos parece que está mal acabado. Mas isso é uma maneira de dar a ver qualquer coisa
que é o próprio processo artístico moderno. E daí o que ressaltam, e agora volto a falar, a partir das intermitências, do tempo do inferno. E falar aqui do capítulo sobre a origem no livro, sobre o barroco, nós não vamos falar disto. É um conceito extremamente difícil, o conceito de origem, porque não tem a ver com arcaísmo, não tem a ver com o primeiro momento, ou com o momento antes do primeiro momento, e nós teríamos de ler o texto de Benjamin e comentá-lo durante muito tempo, e não é conveniente, porque não estamos orientados para essa decisão de dedicar todas as sessões. Não era só uma sessão. Para compreender o conceito de origem, tínhamos de ler muitas passagens no livro sobre o barroco, mas como estão a ver, o livro sobre o barroco, que Benjamin escreveu nos anos 20, em meados dos anos 20, tem uma influência, tem uns efeitos surpreendentes na compreensão do homem moderno. Mas, na verdade, esses efeitos só são surpreendentes se nós não tivermos em conta que o período barroco foi um período que implicou uma tal mutação na vida dos europeus, uma mutação do ponto de vista religioso e do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico e científico, pictórico, escultórico. Se nós nos apercebemos que essa mutação, essa metamorfose ainda não chegou ao seu termo, isto é, ainda não chegou ao seu termo que o homem tenha perdido a noção de que a história tem sentido. Ainda não chegou ao seu termo isto. Nós ainda vivemos num tempo em que não encontramos sentido para a história. Isto é, a perda de sentido da história que ocorreu no período barroco teve consequências até hoje. Assim como a ideia de que a naturalização da história ligada, portanto, à desreligiosidade portanto, o aspecto religioso que se tira à história, está ligado à naturalização e está ligado à ideia de que na história só se vê uma única coisa, uma sequência de caveiras que se acumulam. Estão a ver os efeitos que isto tem, por exemplo, no Anjo da História de Benjamin? E essas caveiras aparecem na pintura, nos poemas, por exemplo, nos poemas de um grande poeta inglês chamado William Blake. The Songs of Innocence, por exemplo, The Songs of Experience. William Blake também foi um grande pintor. E há um poema dele, muito particular, em que ele está a ver uma rosa e a descrever a beleza da rosa, e ao mesmo tempo já está a ver o verme que está a consumir. É assim a visão barroca. No rosto da mulher mais bela já se está a ver a destruição. É a época em que se começam já é no período renascentista, mas no período barroco ainda mais, o tema pictórico das idades da vida. É muito importante, além das vanitas, de que eu vos falei, o tema das idades da vida. Quase sempre representado pela mulher, de facto muito não despiciando da mulher poder dar à luz, e portanto está ligada às gerações enquanto matriz. E a degradação feminina pela velhice é muito acentuada nesses quadros das idades da vida. Assim como nos quadros em que se fala da beleza da vida, estamos sempre a ver caveiras e estamos sempre a ver vermes, ou moscas, ou fontes de destruição nauseante. Também é a época, não se esqueçam, em que se começa a fazer a anatomia do corpo humano. Está tudo ligado. Em que o corpo humano deixa de ser uma unidade esplendorosa e passa a ser um conjunto de órgãos. E, a partir de certa altura, na nossa altura, órgãos descartáveis e substituíveis.
Isso não é do tempo de Barroco, isso é do nosso tempo. Que os nossos órgãos possam ser substituídos, separados do nosso corpo, tirados e substituídos. Isso é um culminar de uma experiência barroca, que neste caso, médica e biológica. Mas todas estas determinações estão ligadas entre si. Há um movimento dos anos, que começa no final dos anos 50 e se prolonga nos anos 60, muito importante, que começa em Inglaterra e depois prolonga nos Estados Unidos, que é o chamado Pop Art. Vocês já ouviram falar? O movimento Pop Art. O art pop, se quiser escrever à portuguesa, pop quer dizer popular. Em que nós observamos um dos seus representantes mais conhecidos, mas que não foi só integrado nessa corrente, ou não foi só a expressão dessa corrente, é um artista americano, está mesmo agora com o nome na minha mente e acabei por me esquecer, chamado Andy Warhol. Já era ter ouvido falar dele? Andy Warhol. E Andy Warhol é um grande representante expressivo da consciência de que o corpo humano é dividível, substituível, transformável em máquina, a relação com as máquinas, que no nosso tempo cada vez se desenvolve mais, como sabem. No nosso tempo até há coisas que só nos textos fáusticos ligados a Mefistófeles se imaginavam, que é, e em certos textos hebraicos e em certo imaginário do Ocidente, a produção de outro. Nós conseguimos produzir um animal, conseguimos produzir um humano, etc. E aquilo que se passa, por exemplo, com a clonagem está claramente no interior deste quadro em que o corpo humano deixa de ser uma unidade amorosa, uma unidade mística, uma unidade religiosa, uma unidade sentimental e existencial, para passar a ser um agregado de órgãos que são substituídos. Nessa época barroca também se fazem muitos modelos anatómicos. Por exemplo, uma escultura que representa, às vezes em madeira, outras vezes em cera, que representa uma mulher, mas o ventre dela é como uma caixa. Tira-se a tampa e vê-se o interior, por exemplo, vê-se um feto lá dentro. Essa ideia do corpo humano, por exemplo, como uma caixa que tem uma tampa, é uma ideia que nós não encontramos antes do período barroco, antes do momento em que se fizeram legalmente e constantemente atos anatómicos. Os teatros anatómicos são também dessa época. Pois bem, não é por acaso que ele lembra o texto sobre o barroco, mas o conceito de origem vamos deixar de lado, porque na visão dele, e muito bem, Baudelaire é um prolongamento da experiência barroca, mas levada até um certo limite e expresso de uma certa maneira profundamente original. É como se o barroco não tivesse deixado ainda de persistir com todos os seus elementos avassaladores, criativos, altamente criativos, mas avassaladores, assustadores, e tendo origem na nossa própria maneira de considerar o mundo e de o alterar, não deixam de ter efeitos até hoje. Há um poema muito bonito do Baudelaire chamado Le Jeu. Baudelaire não era jogador, mas Benjamin era um grande jogador, um jogador compulsivo, mas Baudelaire não é. Mas ele conhecia todos os que viviam na sua cidade. E como é que ele descreve o jogador? Onde ele também se revê. Ele revê-se nessa descrição. Um homem espoliado da sua experiência. Um homem a quem foi tirada a sua experiência. E a experiência
para Benjamin, é um tesouro que nós acumulamos de hábitos, expectativas, de anseios, desde que nascemos. Aquilo que acontece a partir do período barroco, mas que se exacerba com aquilo a que chamamos os tempos modernos, dos quais somos herdeiros, e podemos dizer que somos uma variação, ou uma variedade desses tempos modernos, o que se exacerba é esta espécie de ampliação terrível, com uma lente de aumentar, de todos os aspectos que ainda não estavam tão intensificados como uma forma de quase de condenação. E o esforço de Baudelaire é lutar contra essa condenação, e o único modo que ele tem de lutar contra essa condenação é tomar parte nela, exprimindo-a, criticando-a e tendo compaixão. É isso que nós descobrimos em Baudelaire. Na nossa experiência, agora, no nosso tempo atual, herdeira desta, nós sentimos às vezes que os homens sempre sentiram isto, que eu vou dizer, mas nós sentimos de uma maneira particular, que somos arrastados por forças que de nenhuma maneira podemos controlar, de nenhuma maneira podemos dominar, que não depende propriamente da vontade individual que elas deixem de nos arrastar. De tal maneira, esta consciência é antiga, que sempre houve as setas, os mais antigos que nós conhecemos da Índia, dos tempos védicos, há muitos milhares de anos, as setas que separaram da vida mundana. A separação da vida mundana sempre foi o ato de alguém que compreendia que só podia deixar de ser arrastado se deixasse de fazer parte do fluxo e se retirava. Eu creio que não vos contei esta história, mas acho que esta história é importante. O budismo, Buda, começou por ser uma asceta. Isto é, um homem que, por desprezo, contempto, é uma palavra, contempto mundi, o desprezo do mundo. É uma palavra que não se usa muito, mas que se pode muito bem dizer, completamente. O desprezo do mundo, que implica uma grande angústia em relação ao fluxo que não para de correr e à necessidade que o rege, ele tornou-se um asceta de tal modo convicto que praticamente deixou de comer. A ascese implicava separar-se de tudo, separar-se do mundo, ir para as florestas, ir para o coração da vida, sem que esse coração da vida seja coagido pela necessidade humana, pelas finalidades humanas. Mas claro que na floresta a necessidade se mantém, mas não são humanas. Há o sol, e há a lua, e há as estrelas, e há a água, e há as árvores, e há os animais. Mas o homem que se afasta das cidades tenta encontrar uma espécie de adequação com a vida da floresta, mas diminuindo todos os ritmos que têm a ver com a destruição que o fluxo implica. O ritmo respiratório, o ritmo do sono e da vigília, o ritmo da alimentação. Por isso, eles são capazes de diminuir muito os batimentos, o número de batimentos do coração. Portanto, tudo é mais lento na vida deles, movem-se com muito mais devagar, e essa
quase indistinção entre o sono e a vigília, falo-os estar em meditação constante, concentrando-se em qualquer coisa para a qual se dirigem com o corpo inteiro. Portanto, estão numa espécie de ausência da consciência. Ou alguns dirão estão na consciência suprema, são interpretações diferentes. Mas Buda foi um desses ascetas e de tal modo levou com rigor esse anseio de sair para fora do fluxo da vida humana e no limite da vida em geral, que entrou em coma. Há umas descrições sobre isso, do que é que aconteceu ao corpo dele, por deixar de comer. E passou uma mulher que viu aquele homem deitado, quase morto no chão. Ela trazia com ela iogurte, que é um alimento muito próprio dos indianos, sem açúcar, como é óbvio, nunca se pôs açúcar senão no Ocidente, no iogurte. Põe-se condimentos, mas nunca, jamais açúcar. E fê-lo beber, com muito sacrifício, mas fê-lo beber umas gotas de iogurte. E ele recuperou, a pouco e pouco, os sentidos e agradeceu à mulher e compreendeu uma coisa. Compreendeu que o asceta é um homem que ainda está sujeito ao desejo, o desejo da vaidade, da arrogância, de ser diferente de todos os outros homens e de separar-se inteiramente da vida. E então decidiu ficar um ponto abaixo, ou um ponto acima, como quisermos, mas abaixo no que diz respeito ao rigorismo, da ascese, e considerar que devíamos diminuir na nossa vida toda a intensidade dos desejos, mas não ao ponto de ficarmos como mortos. Porque isso era uma espécie de realização da arrogância suprema. E o que permitia isso, diminuir em grande escala a intensidade dos desejos, toda a espécie de desejos, era a compaixão. No asceta não há compaixão, não há experiência da compaixão. E o budista é o compassivo por excelência. Toda a diminuição da intensidade do desejo parte da compaixão. Diminuindo a intensidade do desejo, cometem-se menos horrores, menos crueldades. Claro que se come menos e se bebe menos, mas não ao ponto de recusar beber ou de recusar comer. E também não ao ponto de não ver ninguém. O budismo constitui-se em comunidades. Percebem? Portanto, a relação humana, que tinha desaparecido inteiramente, mantém-se obedecendo a regras dietéticas, podíamos dizer, de disciplina em que o desejo não seja furiosamente preenchido, sempre acompanhado do sentimento da compaixão. Então, isto tinha a propósito do poema Ruju e do homem espoliado da sua experiência. O homem espoliado da sua experiência é um homem que não pode escavar na mina da sua vida, na mina do tesouro da sua vida. É como se esse tesouro estivesse vedado. Ele está como que numa embriaguez que tirou toda a inteligência compreensiva que o pudesse unir a si próprio e unir aos outros. Passamos para outra citação. Por favor, digam, porque eu não tenho a certeza, nos vossos textos têm esse. A seguir vem, não é que o conhecimento manifesta e a curto prazo se se preocupa. Tem isso? Não. Então não tem. E a teoria butleriana nunca deu conta da renúncia, também não. Não vamos. Por acaso tenho aqui umas pessoas. Mas tem. Em Baudelaire a modernidade não repousa. Pronto, muito bem.
para perceberem a descontinuidade em termos de cidade, lembram-se do poema que eu vos falei, que se chama de Cygne, o Cisne, que começa, eu tenho aqui citações de alguns versos, Entre Romax, je pense à vous, lembram-se que eu comecei, e depois diz assim, um bocadinho mais adiante, Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur mortel. O velho Paris já não existe. A forma de uma cidade muda mais depressa ainda que o coração de um mortal. E hoje em dia, essa experiência da mudança das cidades está acelerada num ponto, sobretudo nos chamados países com economias emergentes, como se diz, fazem cidades em semanas. Aquilo que fazia uma cidade, que era um centro religioso, um centro universitário, cuidados hospitalares, etc., à volta dos quais as casas se reuniam e a pouco se formava um burgo. Portanto, o coração era a catedral, a universidade, o mosteiro, o Palácio da Justiça ou uma instituição da Justiça, o hospital, etc. Agora a cidade é um amontoado programado de blocos que interrompem a visão da luz, como sabemos, de maneira muito particular, e acessoriamente aparecerá um hospital ou um Palácio da Justiça. Quer dizer que as cidades deixaram de ter centro. Aliás, nós em todas as cidades que conhecemos, incluindo a nossa, tem uma seta que diz centro. Ora, isso não existia. A cidade era um centro, não tinha um centro, não é? Era formada à volta desse centro, muito labirinticamente, conforme os ofícios. Ainda temos alguns vestígios disso e não são labirínticos, mas é uma ideia extraordinária do Marquês de Pombal de ligar uma estrutura totalmente geométrica, como é a Baixa de Lisboa, depois do terremoto, aos ofícios. A Rua dos Sapateiros, a Rua dos Douradores, a Rua dos Correios e por aí adiante. É extraordinário, não é? Mas nas cidades que não eram desenhadas com compasso e com esquadra, esses ofícios apareciam, as lojas oficinais apareciam não muito longe da zona dos palácios dos nobres, compreendem? Havia uma mistura muito grande e muito labiríntica. Então, o coração humano muda muito, mas a forma de uma cidade ainda muda mais. E depois diz, Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Paris muda, mas nada mexeu, nada, ficou tudo intacto na minha melancolia. A experiência citadina é uma experiência melancólica de quem experimenta uma perda na experiência e, mais ainda que uma perda na experiência, uma experiência arruinada. Porque a cidade mudar a um ritmo desenfreado faz com que o habitante não perceba, não possa viver essa cidade. O que está a acontecer, por exemplo, na nossa cidade hoje em dia, são as lojas a fecharem todos os dias. E nós vamos ter uma loja e ela de repente desapareceu. Mas isso, por exemplo, por outras razões, acontece todos os dias em Nova Iorque. Porque estão sempre a mudar. Salvo algumas exceções, mas nós às vezes vamos à procura de um lugar que conhecemos e ele já desapareceu. Agora, mercê da crise em que estamos, como sabemos, as nossas ruas estão a mudar profundamente. E esta melancolia não ter sido tocada diz respeito à experiência de ser moderno, do próprio por exemplo, eu moro em... não moro aqui em Lisboa, moro em Alverca e estou a verificar que há mercearias daquelas tradicionais, típicas, antigas, que estão a desaparecer. Sim. Também porque já não se conseguem... Não, as pessoas deixaram de ir às mercearias. As coisas desaparecem porque nós não vamos lá. Nós não vamos lá. Nós desapareceu.
Agora desaparecem por outras razões económicas. Mas há outras que estão a aparecer. Também é verdade. O meu bairro, Mas- o meu bairro. Sim, sim. Mas isso é já de outras gerações, pessoal. Não, o que se verifica é Que os mais umas novinhos. vão fechando, Hum. digamos, aqueles conceitos mais modernos estão a fechar, mas os conceitos mais antigos, como por exemplo as lojas de costura, como por exemplo os sapateiros, Sim, estou-me a lembrar, por exemplo, esse tipo de ofícios. é verdade. Ofícios Mas mais as pessoas- organizados, mas que os mais aparecem idosos- no sentido de necessidade e não de uma organização Exatamente. previamente estabelecida ou planeada, mas por necessidade, esses ofícios, Sobretudo os ofícios, esses que chamam a atenção, E que estão- os da costura e os de arranjo da costura, dos dos sapatos, sapatos, são pessoas que perceberam que toda a gente precisa né? Exatamente. de que lhes remediem os sapatos, que arranjem um vestido e que não há ninguém que saiba. Na verdade, e muitas vezes são pessoas muito novinhas que tomam essas iniciativas, outras vezes não são tão novinhas, mas que tomam essas iniciativas que contrariam um bocadinho, em parte, a tendência do desaparecimento. É verdade. Pois é, E essa também resposta, também há, como sabem, algumas pessoas novas que querem voltar a trabalhar na agricultura, por exemplo. Que querem. Nós não podemos nunca pensar que aquilo que está hoje vai continuar amanhã. E na nossa vida, isso, em nenhuma vida, mas na nossa vida ainda menos, no nosso tipo de vida. Mas, na verdade, o maior peso vem da destruição. E por isso nós temos de ter mais coragem, mais força de ânimo, mais atenção, para poder lutar à nossa medida contra isso. E algumas pessoas são muito corajosas, muito decididas e lutam à sua medida contra isso. Mas, na verdade, em relação à nossa infância, em relação à infância de cada um de nós, tanta coisa que se perdeu e desapareceu, que não foi equivalente aos nossos avós. Mas nós percebemos que essa destruição já está em ação há muito tempo, mas que tomou proporções gigantescas há pouco tempo. É verdade. As cidades mudam com uma rapidez e ficam muito parecidas umas com as outras. Por exemplo, os jardins de infância são todos iguais, os jardins, as crianças vão ficar, porque é a mesma firma que faz para todo o país. O mesmo acontece em França. É mesmo impressionante, não há? É por módulos. A tal descontinuidade mostra-se aí, e depois o mercado a ajudar, não é? E aqueles módulos encaixam uns nos outros e nós não vemos nenhuma marca de nenhum jardim infantil. Têm todos, parece que foram feitos numa máquina, todos numa máquina reprodutiva. Uma ideia de pré-fabricação. Completa- Pré-fabricação do modelo pré-fabricado, exatamente. Também. Exatamente. E o espaço, na verdade, a descoberta que Kant fez, que o espaço era uma estrutura da nossa sensibilidade, é uma descoberta extraordinária que nos permite ter atenção ao poder que o nosso corpo tem e àquilo que nós fazemos tem de engendrar espaço. O espaço, por exemplo, que engendra esta sala está ligado à disposição das cadeiras, à maneira como as janelas são colocadas, mas também ao modo como cada um de nós estamos sentados. Está sentado aqui, cada um de nós está sentado nas cadeiras, ao modo como cada um está vestido, aos gestos que faz, à atmosfera que isso tudo forma, que é diferente daquela aula ali, que por acaso também tem o mesmo desenho físico, que é o retângulo. Só faz favor. Mas esta sala está completamente errada em termos de Ah, isso não duvido. Porque, olha, estamos com uma luz ao contrário. Estamos com uma esfinge, eu tenho que estar assim, porque senão vou ficar com portanto, a disposição desta sala é o mais errado possível. Estas salas não foram feitas para salas de Como aulas. os infantários, efetivamente, também se criaram normas internacionais. Se uma pessoa quiser ser imaginativa e original, é proibido fazer coisas de outra maneira do que não aquela que é imposta. Sim, sem dúvida. Mas estas salas da nossa faculdade, nenhuma delas foi pensada para sala de aulas. Mas as que foram pensadas para salas de aulas ainda são piores do que esta. São as daquele edifício. Mas essas são improvisações. Parece um bocadinho um bairro ilegal. Aquela zona da faculdade é o bairro ilegal. Clandestina, completamente. Parece uma zona clandestina. E o edifício grande foi feito por um arquiteto
eu nunca quero lá ter uma aula, nunca. Porque nenhuma sala tem uma figura geométrica regular, são todos trapézios irregulares. O professor está sempre com os olhos em cima de um grupo de janelas enorme e os alunos, em relação ao professor, estão todos contra a luz. Portanto, a pessoa nunca vê os alunos, a não ser que liga a luz elétrica, em pleno dia, ou então fecha as janelas todas, em pleno dia. Portanto, é um absurdo total, verdadeiro absurdo. Eu dei algumas vezes aulas lá, e depois pedi para nunca mais descobrir aquela sala. E esta sala, comparada com a outra parece concentracionária, parece uma coisa de uma prisão, quase, aquela sala, da sala N. E essas não foram também, quer dizer, foram recursos de quem não tinha dinheiro e não tinha maneira de mandar fazer, e quando mandaram fazer, foi um arquiteto que eu por mim, obrigava o arquiteto a viver ali. Nunca vi um espaço tão estúpido, tão absurdo como aquele. Na verdade, não há nenhum lugar de convívio. É tudo, a escala está toda errada. Aquelas colunas estão todas erradas naquela entrada. É uma criatividade destrutiva. Completamente destrutiva. Completamente destrutiva. destrutiva. Tem limites, não é? Completamente, exatamente. Não há nada que não tenha limites. E o limite, por exemplo, chama-se a forma do nosso corpo. Que a nossa mão crescia, sem fim. Ou que crescia assim. Parece que vão crescer os polegares daqui para a frente. Talvez nessa altura se prova a teoria do Darwin, definitivamente. O que é que vai acontecer à nossa mão? A nossa mão é de uma riqueza. Mas porquê é que a nossa mão é de uma grande riqueza? Porque foi usada. Uma mão não usada não tem nada, uma mão morta. Como diz o Wittgenstein, a mão é aquilo que ela faz. E se a nossa mão não faz, fica escruzada. Entra como os nossos olhos. Se não mexem, os nossos olhos estão sempre a mexer. Se nós estamos sempre com os olhos fixos no computador, ficamos com os olhos secos e depois, como sabem, podemos ter graves lesões na córnea e assim. E nas mãos, para quem usa muito indiscriminadamente o rato ou outra forma de escrever, eu conheço pessoas que já foram operadas 2 vezes, porque se estão de tal modo obcecados, não fazem mais nada senão estarem em frente e mexendo no computador, e os tendões ficam tremendamente afetados, com o género de rigidez que cria os movimentos maquinais que nós temos que fazer. Como o personagem do filme do Charlie Chaplin. É tal e qual. Só que é na nossa casa que estamos a fazer isso, não é? Que estamos a restringir. E ficamos com o braço direito mais pesado, menos ágil. Temos de lutar muito contra os efeitos de uma coisa que usamos. Ou desistimos de usar, ou temos de usá-la intervalando com qualquer outra coisa que enriqueça, que mantenha a riqueza de possibilidades das nossas mãos, que é incontável, não é infinita, porque infinito, não há nada na nossa vida infinito, na verdade, na nossa vida, mas podemos imaginar, e os matemáticos conceberam, mas não temos acesso, mesmo os matemáticos. Eu acho que os matemáticos devem ver algumas coisas que nós não conseguimos ver, mas o infinito é não pode ser absorvido por nós. Quer dizer, nós podemos imaginar mais um, nunca mais acaba. Mas o chamado cálculo infinitesimal, que é uma invenção extraordinária de Leibniz, não diz respeito a qualquer coisa que possa ser integrado na nossa vida, como uma experiência que nós podemos ter. Tudo é finito, mesmo que seja incontável. Nós não podemos contar os gestos precisos e criativos que podemos fazer com as mãos. Desde tocar música, a escrever, a amamentar, a acariciar, a fazer pão, o que quiserem. E também todos os aspectos destrutivos que as nossas mãos são capazes. De agressão, de condenação, mas também de bênção. É com a mesma mão que alguém abençoa uma pessoa e com alguém condena outra. É com o mesmo género de realidade maravilhosa que é a mão. A mão não é uma coisa que se veja ou que se perceba porque se vê, é uma coisa que se percebe
porque estamos atentos ao que ela faz. Isso em tudo. No Wittgenstein, costumo dizer, a Wittgenstein começa assim. Ainda hoje espero ler um pequenino texto dele, por causa do gênio, Wittgenstein. Wittgenstein tem uma concepção da linguagem, a partir de certa altura na sua vida, depois do Tractatus, que é a consideração de que as palavras são atos. E que o significado das palavras não é um conceito estabilizado, mas uma quantidade inumerável de usos. Isto não é uma visão utilitarista, é uma visão da praxis da vida, dos atos da vida. A palavra noite, conforme for usada, assim é compreendida. Quando nós dizemos boa noite, ou a noite está sombria, ou tenho medo da noite, estamos a dizer três coisas diferentes. Noite sombria, a noite está sombria e tenho medo da noite, estão próximas. Boa noite não está próximo. Mas se dizermos noite estrelada, ou a noite em que nasceu alguém, ou a noite em que morreu alguém, ou a noite em que houve uma festa inesquecível, ou a noite em que houve um temporal, a palavra noite vai adquirindo vidas diferentes. Os usos, para Wittgenstein, configuram a vida da palavra. E se nós não usamos a palavra morre. Há muitas palavras que já morreram em português. Ninguém mais, nunca mais as usou. E hoje em dia cresce a perda também das palavras. As pessoas tendem a falar com menos palavras do que há 30, há 40, há 50 anos. Então temos de proteger também as palavras. De vez em quando lembrarmos de palavras que não sabemos bem, lendo autores que não nasceram agora, já nasceram há noutros tempos. Mesmo autores que nasceram, não é preciso ter com Camões, basta ler autores que nasceram há 100 anos. Ou até basta ler o, como se chama, o autor que está, eu penso que está a celebrar o centenário, não é? Como? Aquilino. Exatamente, do Aquilino Ribeiro. Mas no caso do Aquilino Ribeiro, então, a surpresa é constante, porque ele sabe palavras que quase já ninguém sabe. E temos de estar sempre a ir ao dicionário. É um belo exercício, é como um exercício de comemoração em sentido benjaminiano. Então, a outra passagem que eu queria ler é Baudelaire, a modernidade não repousa na sensibilidade, não é uma afecção, mas também é uma afecção, no meu entender. Mas não é uma afecção passiva, é uma afecção ativa. Nela exprime-se uma espontaneidade extrema. A modernidade em Baudelaire é uma conquista. Ela tem uma armadura. Isto é muito importante. A modernidade não é uma coisa que acontece a Baudelaire. Um dia ele é afetado por qualquer coisa e fica submerso nessa coisa. Mas ele é afetado. Ele é afetado pelo cisne, é afetado por Andromaque, ou Andrómaca, que é um personagem literário do grego, é afetado pelo cisne que saiu da jaula e está à procura de água e está a nadar no pó, é afetado pela negra, como ele diz, que, aliás, eu até posso dizer o que é que ele diz, que é muito belo o que ele diz, nesses versos que eu acho que tinha aqui.